Alô a todos, compatriotas e concidadãos brasileiros. Falo de meu apartamento em Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, e começo a tratar sobre os assuntos do nosso país. Nos últimos tempos, em função dessa crise do chamado coronavírus ou do Covid-19, o nosso país começou a enfrentar talvez uma grande crise política. Essa crise política, eu analiso que ela está sendo fruto de uma grande conspiração tramada pelos governadores dos principais estados de nosso país, dos maiores estados do nosso país, pelo presidente da Câmara, o senhor Rodrigo Maia, pelo presidente do Senado, o senhor Davi Alcolumbre, pela Rede Globo, pela Folha de São Paulo e, em especial, pelo restante da grande mídia brasileira. Precisamos analisar com muita atenção a situação de nosso país. O que está em jogo é muito mais do que uma simples disputa pelo poder e principalmente, talvez, uma disputa de egos, de vaidades pessoais e políticas. O que está em jogo é simplesmente se respeitar o processo democrático brasileiro, a legitimidade de um presidente eleito democraticamente pela grande maioria do povo brasileiro e se respeitar a agenda do país que vem sendo determinada pela maioria do povo brasileiro desde o ano de 2016 com o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Eu me dirijo, em primeiro lugar, aos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, falando diretamente com vocês que nesta hora o instrumento para se defender esse governo, para que esse governo possa conseguir governar, não é a defesa da intervenção militar ou de qualquer ruptura ao processo institucional brasileiro, a qualquer ruptura à ordem democrática. No último fim de semana, houve manifestações em frente aos quartéis em quase todo o país. Essas manifestações que pregaram a intervenção militar não ajudam em nada o presidente Jair Bolsonaro. Essas manifestações, por melhores intencionadas que podem ser, não irão trazer os rumos que precisamos para esse país. Eu entendo o lado de muitos dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro que estão revoltados com a situação de nosso país, com o Congresso Nacional, principalmente o presidente da Câmara dos Deputados e seus apoiadores na Câmara, o presidente do Senado Federal, que estão impedindo o presidente da República, Jair Bolsonaro, de governar. Eu entendo toda essa indignação e todo esse caráter de nos sentirmos, de uma certa forma, paralisados, imobilizados do país não entrar no rumo que a maior parte dos eleitores em 2018 se manifestaram para o nosso Brasil. Mas o caminho não é intervenção militar. O caminho é, como eu já preguei em vídeos anteriores, uma grande reforma política em que possamos mudar as instituições brasileiras democraticamente, mudando vários institutos, havendo reformas como voto distrital, como unificação do calendário eleitoral, com o necessário adiamento das eleições municipais desse ano de 2020 para 2022, candidatura independente e com outras mudanças necessárias na chamada reforma política. Evidentemente que a maior reforma política que temos que fazer é em 2022 renovarmos por completo esse Congresso Nacional, deletarmos
a maior parte desses deputados e senadores que parasitam o Congresso Nacional e que não corresponde às expectativas do povo brasileiro, que se sentem donos de seus mandatos, quando na verdade eles são meros representantes do povo brasileiro. E eu volto a falar para os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro que também o caminho não é pedir o fechamento do Supremo Tribunal Federal. O caminho é reformarmos o Supremo Tribunal Federal. Isso só se dará com a mudança anterior, que é mudando o Congresso, para que possamos, com um Congresso novo, mudarmos o Supremo Tribunal Federal, com medidas muito simples. Uma delas não precisa nem mudar a Constituição, que é simplesmente mudar uma lei complementar que possa aposentar 4 ministros do Supremo Tribunal Federal, reduzindo hoje a aposentadoria compulsória de 75 anos para 70 anos. A outra mudança que nós vamos ter que insistirmos é pelo impeachment de 2 ministros do Supremo Tribunal Federal que envergonham aquela casa, que é os senhores Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Eu digo a vocês, apoiadores do presidente Bolsonaro, que vocês devem continuar apoiando o presidente da República, devem lutarem por essa agenda que o país escolheu em 2018 com a eleição de Jair Bolsonaro, mas o instrumento jamais pode ser a intervenção militar, o fechamento do Congresso Nacional ou o fechamento do STF. O instrumento só poderá ser a renovação da política, se votando em novos deputados e novos senadores, se votando em novos governadores e novos prefeitos, e a mudança do STF. Essa é urgente. Falo agora a quem não é apoiador do presidente Jair Bolsonaro, mas que votou nele em 2018 para derrotar o Partido dos Trabalhadores e o candidato do ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva, e também para derrotar o PSDB do senhor Fernando Henrique Cardoso, do senhor Geraldo Alckmin, do senhor João Dória e do senhor Eduardo Leite. Nós que votamos em Jair Bolsonaro para acabar com a falsa polarização que existia no Brasil, com aquela chamada teoria das tesouras entre PT e PSDB, que ficaram 24 anos no poder, mandando e desmandando no país, sem qualquer tipo de controle do Congresso Nacional, que só houve o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff porque ela meteu o pé pelas mãos nas chamadas pedaladas fiscais, e que só houve a prisão do ex-presidente Lula e a prisão de outros integrantes do PT, como José Dirceu, Delúbio Soares, exatamente porque houve o caso Mensalão. Caso contrário, talvez até hoje essa gente bandida, essa gente corrupta estivesse no poder. Nós que lutamos tanto para tirar tanto o PT quanto o PSDB, não podemos deixar de forma alguma que volte ao poder essa gente que durante 24 anos prejudicou tanto o país à base de corrupção. Eu vou fazer uma retrospectiva para quem, de uma certa forma, está iludido com a grande mídia brasileira, principalmente com a Rede Globo, achando que o presidente Jair Bolsonaro é o culpado de tudo, que ele não está sabendo gerenciar a crise do coronavírus no Brasil e que, de uma certa forma, está se seduzindo com as palavras de governadores do PSDB, como o governador de São Paulo, como aqui o governador do Rio Grande do Sul, como principalmente hoje que está tentando ser uma espécie de conciliador nacional, um grande árbitro das instituições brasileiras, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu vou fazer relembrando a memória dessas pessoas, para de que lado nós devemos estar. Eu falo a vocês, eu não estou pedindo para quem não votou em Jair Bolsonaro,
ou para quem votou em Jair Bolsonaro para derrotar o PT e o PSDB, que apoie Jair Bolsonaro ou que queira sair às ruas em defesa de seu governo. Eu só peço a vocês que não apoiem nem o PT, nem o PSDB e que jamais defendam a volta dos corruptos ao poder. Pensem numa coisa: Jair Bolsonaro pode ter palavras inconvenientes em determinados momentos, pode não ser o governo dos seus sonhos, mas pelo menos ele é um homem sério, pelo menos ele é um homem comprometido com os interesses do país e pelo menos é um homem sensível com as camadas mais humildes da nossa sociedade. Nesse momento de crise ele está demonstrando isso aí. Eu estou tendo coragem agora nesse momento difícil, em que muitos estão criticando o presidente da República, em que toda a mídia, a grande mídia, principalmente a Rede Globo, a Folha de São Paulo, outros grupos de comunicação, quando o Congresso Nacional e dois ex-presidentes da República, Lula e FHC, tentam derrubar Jair Bolsonaro, nós temos que nos alertar que nessa hora, se todos eles querem tirar Bolsonaro do poder, querem desrespeitar a vontade das urnas em 2018, sem qualquer crime de responsabilidade, sem qualquer caso de corrupção, é sinal que essa gente está errada. Pensem comigo, quem é Fernando Henrique Cardoso? Eu vou relembrar algumas coisas que aconteceram em seu governo. Começa que ele comprou a sua reeleição. Ele foi eleito em 1994 sem existir a possibilidade de reeleição e ele simplesmente, através de muita corrupção, de muita propina, comprando votos no Congresso Nacional, aprovou uma emenda constitucional no ano de 1997 para que ele pudesse concorrer à reeleição em 1998, o que infelizmente aconteceu na história do nosso país. Mas Fernando Henrique, em 1999, ele já reeleito, ele descumpriu uma promessa sua na campanha de reeleição e houve uma mega desvalorização do dólar que levou a uma crise econômica em nosso país. E no fim do seu governo, já no ano de 2002, o que levou à eleição de Lula, que hoje nós sabemos que Lula e FHC, inclusive fizeram um grande acordão em 2002, FHC deixou que o país, em meados de 2001 e até 2002, caísse numa outra crise econômica ocasionada na época, para quem não lembra, de um grande apagão de energia elétrica. Então, um sujeito como o FHC, que comprou a sua reeleição, que teve um segundo mandato terrível, com duas crises econômicas, uma oriunda de desvalorização de dólar e outra de um apagão de energia elétrica, não tem nenhuma moral nesse momento para querer dizer como deve ser governado o nosso país e nem tem moral para falar nada do presidente Jair Bolsonaro. Um homem corrupto, um homem que seguidamente tem seu nome associado a planilhas de empreiteiras, um homem que representa o sistema corrupto de nosso país, um homem que é um dos maiores mafiosos do PSDB e que agora quer dar as cartas. No fundo, o plano de FHC é botar o governador de São Paulo ou o governador do Rio Grande do Sul como um futuro candidato à presidência da República. Mas isso nós temos que ficar de olho. Quanto a outro conspirador, que é o senhor Rodrigo Maia, esse aí fez só 74 mil votos como deputado federal. Se não fosse os votos da legenda, não teria sido nem sequer eleito deputado federal. Na época, em 2018, ele quis ser candidato à presidência da República, ele não tinha cacife para se candidatar, teve que concorrer à reeleição de deputado federal e ocasionou
numa votação ridícula. Hoje ele está querendo ser presidente da República no grito, na trapaça, tentando avocar para si competências que são do presidente da República. O Brasil está de olho. Nós não podemos cair nas mãos de um pilantra como Rodrigo Maia, que está nas planilhas da Odebrecht com o codinome Botafogo, por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica eleitoral, chamado Caixa 2. Essa é a gente que quer pegar o país. O PT e os seus genéricos, seus puxadinhos, vão para a rua aí tentando dar moral, como governaram 13 anos esse país à base de corrupção. O seu grande líder e ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva também tentando tramar um golpe contra o presidente Jair Bolsonaro, um homem condenado 2 vezes pela justiça, que já teve preso, que é uma vergonha para o nosso país. Uma gente como essa não tem nenhuma moral para querer pregar nada contra o atual governo. Por isso eu digo a vocês, mesmo aqueles que têm essa ou aquela crítica ao presidente Jair Bolsonaro, eu não concordo com tudo que ele diz, eu posso discordar dessa ou daquela medida, mas entre um presidente sério como Jair Bolsonaro, um homem que tem boas propostas para o nosso país, que pelo menos pensa nos trabalhadores, pelo menos pensa nas pessoas mais humildes do nosso país, que não está comprometido com o sistema corrupto, que é um homem que não se pode falar absolutamente nada do ponto de vista moral, e toda essa gente aí, seja do PSDB, seja do PT, seja do DEM, francamente, sociedade brasileira, nós não podemos cair na armação deles. Eu peço que todos vocês analisem bem esse momento. O Brasil precisa se acordar, nós não podemos deixar que um presidente sério, eleito democraticamente e eleito com uma agenda diferente para o nosso país, essa agenda que é uma agenda da sociedade brasileira, que a sociedade brasileira iniciou essa agenda com a Lava Jato, com o impeachment da ex-presidente Dilma, e com uma renovação considerável em 2018, essa agenda não pode ir por água abaixo. Essa agenda é nossa, da sociedade brasileira. Precisamos nos mobilizarmos pelas redes sociais, precisamos continuarmos nas ruas, mas defendermos uma agenda democrática para esse país, sem intervenção, sem fechamento do Congresso, sem fechamento do STF, mas com renovação da política, com reforma política e com reforma do STF. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo, em que eu tratarei especificamente da questão aqui do estado do Rio Grande do Sul e de sua política. Muito obrigado a todos.